Olá, nós estamos de volta para o segundo bloco do Universo Tecnológico. No primeiro bloco, a Caroline Guzzo mostrou um casal lá de Jales que estão aí namorando, se conhecendo. E o primeiro passo foi se encontrarem por meio de sites de relacionamento. Agora você vai conhecer um outro casal também da cidade de Jales, que já estão noivos. Isso mesmo, a Juliana e o noivo dela, juntamente com a Carol, contam a história, como se conheceram, como vivem hoje, né? E os planos aí para o futuro. Vamos conhecer a história de mais esse casal. Olá, e eu continuo aqui em Jales para contar mais uma história de amor. Desta vez é o casal Juliana e William. Eles se conheceram há 5 anos e sabe aonde? No Orkut. É isso mesmo, as redes sociais estão cada vez mais fazendo o coração desses jovens apaixonados. Vamos conhecer a história de Juliana e William. Uma amiga minha pediu pra estar indo deixar um recado pra ela no Orkut, né? E eu fui. Eu acessei o Orkut dela e aí eu vi a foto dele, né? O Orkut dele e adicionei ele e esperei a resposta. E aí ele me aceitou, a gente começou a conversar. Depois de um mês a gente se adicionou no MSN. Até que um dia eu estava numa festa na cidade e eu tava numa praça e ele na outra, e eu vi ele, só que eu não sabia se realmente era ele. Aí eu peguei e liguei, pensei, se ele atender, vai ser ele, né, não conhecia muito bem. Aí peguei e liguei, e ele pôs a mão no bolso, falei, ixi, é ele, e agora? Fiquei lá do outro lado do braço, aqui tô eu, aqui. E ele viu, veio, ele nunca tinha me visto pessoalmente, eu também fazia muito tempo, só por foto. Aí nos cumprimentamos, conversamos rapidinho e ele foi embora com a sua família e eu fiquei. Aí depois, no dia 3 de agosto, teve uma festa em outra cidade, perto aqui da nossa cidade. Eu fui pra festa primeiro que ele, eu rodei a festa inteira, não achei ele. No final da festa eu falei, eu vou embora porque eu não consigo achar ele, né? Aí eu levantei a cabecinha assim e vi ele passando longe, puxei ele com tudo assim. Demos nosso primeiro beijo nesse dia. E aí ele falou que primeiro vinha a amizade, depois... depois o beijo, né? Conheceu, teve o beijo. Aí ela foi e me forçou. Aí ele falou que depois era namoro. Eu falei que por mim pulava a parte do ficar e já ia direto para namoro. Aí não teve como, eu tive que pedir namoro e aí estamos aqui hoje, graças a Deus. Tá aí, a Carol acabou de mostrar a história de mais um casal, da Juliana e do William, que já passaram pelo namoro, se conheceram aí pelo Orkut da amiga da Juliana, né? E depois acabaram se conhecendo mais, hoje já são noivos, se programando aí para o casamento. Agora a gente vai chegar, vamos dizer, numa última etapa de um relacionamento, a etapa que pode ser considerada eterna, que é o casamento. Nós conhecemos aqui de Votuporanga um casal, eles se conheceram pela internet, tiveram um encontro super interessante em um local diferente, hoje são casados e têm 2 filhos. Conheça essa história que eu mesmo fui conferir. O Orkut existe há 8 anos. Durante todo esse tempo, muitas histórias vão se construindo ao redor do mundo. Não foi diferente em Votuporanga, com o casal Daniel e Cristiane. Nós viemos aqui na casa desse casal para contar um pouco da história deles. Um relacionamento que começou há 6 anos pelo Orkut e que dura até os dias de hoje. Daniel e Cristiane, como que começou a história de vocês? Foi um pouco diferente da de muitos casais, né? Foi. Eu entrei no Orkut, aí tava vendo meus amigos, vi ela e um amigo em comum, adicionei ela no Orkut, aí troquei MSN com ela, fiquei conversando, aí a gente marcou de sair, ela não queria, aí ela teve a ideia, vamos na igreja, aí a gente resolveu ir na igreja. Fomos na igreja, ficamos no culto. Aí após o culto a gente resolveu ir pra cidade. Durante o caminho caiu uma chuva. Aí a gente ficou meio que isolado no ponto de ônibus. Aí ficamos lá conversando e tal. Aí após algumas conversas, aí roubei um beijo dela.
Aí ela gostou do beijo, aí pedi ela em namoro, aí ela aceitou. Tudo começou pela amiga da Cristiane. Se não fosse a amiga dela, não tinha começado. E por que você, no primeiro momento, não quis encontrar o Daniel? Ai, não sei, na hora passa várias coisas, né? Porque ser uma pessoa da internet é meio complicado. Se houve tantos casos por aí. Quanto tempo vocês ficaram namorando para partir para uma próxima fase do relacionamento? Primeiramente a gente namorou 1 ano, aí depois de 1 ano eu pedi ela em noivado, aí quase um ano, aí a gente casou. Foi em 10 de maio. Como que foi esse pedido de noivado, Cristiane? Ai, foi muito... foi emocionante, porque foi no aniversário dele. Eu jamais esperaria que ele ia me mandar uma telemensagem ao vivo. Aí, na telemensagem, ele pegou e me pediu em noivado na frente da família inteira dele. Eu morri de vergonha, mas eu aceitei. A gente se ama. E assim, você se arrepende em algum momento de ter entrado naquele dia, passado aquele dia pelo perfil do Orkut, ou não? Não me arrependo não. Se não fosse lá, eu não tinha conhecido ela. Pior, eu também não me arrependo de ter seguido o conselho da minha mãe, né? Porque eu não ia. Graças a ela, a gente tá junto até hoje. Tem que tentar ir em frente, só que com cuidado. Marcar em local assim, que tem bastante pessoas conhecidas. Nunca marcar em local longe, afastado, que pode ser perigoso. Nem sempre pode ser igual a gente que dê certo. Pode ser alguém estranho, um bandido, um assassino, às vezes. É sempre bom ter cuidado, né? Então tá aí o Daniel, a esposa, uma família bem bonita e unida. Exemplo de relacionamento que deu certo. Mas é sempre a dica, né? Agir sempre com cautela em sites de relacionamento, não acreditar nem em tudo que se vê, né? Tomar aí algumas precauções para se evitar que coisas ruins possam acontecer. O exemplo do Daniel foi um exemplo interessante, um encontro aí na igreja, um local mais seguro, interessante, sem procurar locais públicos se você for conhecer a outra pessoa, beleza? E nós vamos para um rápido intervalo, no próximo bloco tem mais Universo Tecnológico. Você vai ver que os noivos aí estão inovando na hora de fazer os seus convites de casamento. E tem Caroline Guzzo aqui com a gente para trazer mais notícias de tecnologia. Não sai daí, o Universo Tecnológico volta daqui a pouco.